Quantas vezes acreditamos estar sendo bons, mas na verdade estamos apenas buscando a aprovação? Aristóteles dizia que a virtude é um hábito escolhido, não uma máscara. Quando ajudamos alguém apenas para sermos vistos, estamos mais preocupados com o olhar externo do que com a essência da ação. A bondade que nasce da vaidade é frágil, porque depende do reconhecimento alheio. O verdadeiro bem, ao contrário, é sólido, porque nasce do coração. É preciso coragem para ser bom sem testemunhas. Ser bom por interesse pode ser tão sutil que nem percebemos. Fazemos o bem esperando elogios, como se fossem moedas de troca. Sêneca dizia: a recompensa da virtude está na própria virtude. Se buscamos aplausos, já nos afastamos da verdadeira bondade. O elogio pode ser doce, mas também pode nos aprisionar. Quando dependemos dele, nossa bondade deixa de ser livre. O bem genuíno não precisa de plateia. Muitas vezes, o ego se veste de altruísmo. Ajudamos, mas no fundo, queremos sentir-nos superiores. Platão alertava que a justiça não é apenas o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos. O motivo revela se há virtude ou vaidade. O ego gosta de se alimentar da sensação de poder sobre os outros. Mas a verdadeira bondade não busca poder, busca apenas servir. É no silêncio da intenção que se revela a pureza do ato. Praticamos o bem, mas apenas quando nos convém. É como se disséssemos: eu ajudo desde que não me custe muito. Isso não é virtude, é cálculo. Kant afirmava que o valor moral está em agir por dever, não por conveniência. A bondade condicionada é como uma promessa quebrada. Parece firme, mas se desfaz diante da dificuldade. O verdadeiro bem não escolhe hora nem preço. Ele se manifesta mesmo quando exige sacrifício. Vivemos em sociedade, e o olhar dos outros pesa. Mas se sua bondade depende desse olhar, ela é frágil. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava: o que é justo deve ser feito mesmo que ninguém veja. O olhar externo pode nos enganar, porque nos faz buscar aprovação em vez de verdade. A virtude não precisa de testemunhas, precisa apenas de consciência. Quando agimos pelo olhar dos outros, nos tornamos escravos da opinião. A liberdade está em agir pelo que é certo, não pelo que é visto. Existe um prazer em parecer bom. É uma forma de poder, uma forma de status. Nietzsche dizia que muitas vezes a moral é apenas uma estratégia de controle social. Quando buscamos parecer bons, estamos mais interessados em posição do que em virtude. O prazer de parecer bom é efêmero, porque depende da ilusão. A verdadeira bondade não precisa parecer, ela simplesmente é. O ser vale mais do que o parecer. O mais perigoso é quando acreditamos que somos bons, mas na verdade estamos apenas alimentando nosso interesse. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Sem autoconhecimento, confundimos interesse com bondade. O auto-engano é uma sombra que nos acompanha silenciosamente. Ele nos faz acreditar que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos presos ao ego. Reconhecer o auto-engano é doloroso, mas é também libertador. Só quem se vê com clareza pode ser verdadeiramente bom. Alguns tratam a bondade como um investimento. Eu ajudo hoje para colher amanhã. Isso é negócio, não virtude. A verdadeira bondade não calcula retorno, é gratuita, como o sol que ilumina sem pedir nada em troca. Quando o bem vira moeda, ele perde sua essência. A generosidade não é contrato, é entrega. Quem o ajuda esperando retorno, ajuda a si mesmo, não ao outro. O bem genuíno é sempre desinteressado. Virtude aparente é como uma flor de plástico, bonita por fora, mas sem vida. Confúcio dizia que a virtude verdadeira é discreta, não precisa de palco. O falso bem é sempre barulhento, precisa ser visto. A virtude aparente engana os olhos, mas não engana a consciência. É uma encenação, uma peça de teatro moral. O verdadeiro bem, ao contrário, floresce no silêncio. Ele não precisa de aplausos, porque sua força está na essência. A bondade autêntica é silenciosa. Não precisa ser anunciada, não precisa ser exibida. Lao Tse dizia que a bondade suprema é como a água, beneficia todas as coisas e não compete. O silêncio da bondade verdadeira é sua maior força.
Ele não busca holofotes, busca apenas servir. É no silêncio que a virtude se revela pura. Quem age em silêncio, age em verdade. Não é apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Muitas vezes, o gesto externo parece belo, mas dentro dele há cálculo e vaidade. É preciso examinar o motivo antes de celebrar o ato. A verdadeira bondade nasce de uma intenção pura e desinteressada. Vivemos na era das redes sociais, onde o bem muitas vezes vira espetáculo. Postamos nossas boas ações para ganhar curtidas e reconhecimento. Mas será que isso é virtude ou vaidade digital? O bem que precisa ser exibido já perdeu sua essência. A virtude não é performance, é silêncio. Quando o bem se torna um espetáculo, ele deixa de ser bondade e passa a ser marketing pessoal. A vaidade moral é quando nos orgulhamos de ser bons, mas o orgulho já é um vício e, disfarçado de virtude, se torna ainda mais perigoso. Sêneca alertava: a virtude não precisa de testemunhas. Quando precisamos mostrar, já não é virtude. A vaidade moral nos faz acreditar que somos superiores aos outros. Mas a verdadeira bondade não se compara, apenas se doa. O orgulho destrói aquilo que a virtude constrói. Às vezes, ajudamos esperando favores futuros. É generosidade com um contrato invisível, uma troca silenciosa. Isso não é virtude, é barganha. A generosidade verdadeira não espera nada em troca, ela é gratuita. Quando o interesse se disfarça de bondade, ele engana até quem pratica. Mas cedo ou tarde, a máscara cai. Só a generosidade livre pode ser chamada de virtude. Devemos nos perguntar: se ninguém soubesse, eu ainda faria isso? Essa pergunta revela se nossa bondade é verdadeira ou apenas fachada. O julgamento interno é mais severo do que o externo, porque não pode ser enganado. A consciência é o tribunal silencioso da alma. Quando agimos apenas para sermos vistos, esse tribunal nos condena. Mas quando agimos por amor, ele nos absolve. O julgamento interno é o guardião da virtude. A virtude verdadeira nos liberta, porque não depende de aplausos. Epicteto dizia: a felicidade está em viver de acordo com a razão e a natureza. Assim também é a bondade. Ela é espontânea. Quando dependemos da aprovação, nos tornamos prisioneiros. A liberdade da virtude está em agir pelo que é certo, não pelo que é visto. Quem age livremente encontra paz. A virtude é a chave da liberdade interior. A falsa virtude é perigosa porque gera hipocrisia. Fingimos ser bons, mas por dentro somos interesseiros. A hipocrisia destrói a confiança e corrói a autenticidade. A hipocrisia é o veneno da alma e só a sinceridade pode curá-la. Ser verdadeiro é mais difícil, mas é o único caminho. Para não cair na falsa virtude, precisamos cultivar consciência. Perguntar sempre: estou fazendo isso por amor ou por interesse? Só a consciência nos protege do auto-engano. Ela é como uma luz que revela nossas intenções ocultas. Sem consciência, caminhamos no escuro da vaidade. Com consciência, encontramos clareza e direção. O caminho da virtude passa sempre pela consciência desperta. A bondade genuína é bela porque é simples. Não precisa de aplausos, não precisa de retorno. É como uma árvore que dá frutos sem escolher quem vai comer. Essa beleza está na naturalidade do gesto. A bondade verdadeira não se anuncia, mas se sente. Quem recebe sabe que foi amado sem condições. A beleza da bondade genuína é que transforma sem pedir nada em troca. A virtude verdadeira não se apresenta como conclusão, mas como caminho contínuo. Ela não se encerra em um ponto final, porque está sempre em construção. Sócrates dizia que a sabedoria começa no reconhecimento da própria ignorância. Assim também é a bondade. Ela nunca está completa, sempre pode crescer. A humildade nos lembra que ainda temos muito a aprender. A virtude não é destino, é jornada. O bem discreto é aquele que se faz sem alarde. Ele não precisa de testemunhas, porque sua força está na intenção. Confúcio dizia que a virtude verdadeira é discreta, não precisa de palco. O falso bem é sempre barulhento, precisa ser visto. A virtude aparente engana os olhos, mas não engana a consciência. É uma encenação, uma peça de teatro moral. O verdadeiro bem, ao contrário, floresce no silêncio. Ele não precisa de aplausos, porque sua força está na essência.
Muitas vezes, medimos nossa bondade comparando-nos aos outros, mas a comparação é uma armadilha. Nietzsche dizia que cada ser humano deve criar seus próprios valores. Quando nos comparamos, buscamos superioridade, não virtude. A bondade não é competição, é entrega. O verdadeiro bem não olha para os lados, olha apenas para dentro. Comparar-se é perder a essência da virtude. A virtude não é um ato isolado, mas um hábito cultivado.